Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse naquele texto comigo, Deuteronômio capítulo 6. Além de ser meu aniversário, é um dia muito especial, porque hoje é o dia dos pais, né? O problema para mim é que eu ganho só um presente, né, de pais e de aniversário. Então, já junta tudo e só ganho um, mas não tem problema. O que importa é a lembrança. E hoje é um dia muito especial mesmo. E o que é interessante, quem é pai sabe disso, que existem duas fases na vida de um homem. Antes do casamento e depois do casamento, e antes de ter filho e depois de ter filhos. A sua vida muda completamente. Quando você casa, você passa a viver para a esposa, você quer fazer com que ela seja feliz, e você acaba se tornando feliz por tabela também, mas esse é o alvo do casamento, a gente tornar o outro feliz, a gente se doar de tal forma que a gente torne o outro feliz. E quando os filhos nascem, quando os filhos começam a vir, esse papel também se torna muito importante, aliás, se torna o foco da nossa vida, a gente acaba vivendo para os filhos, a gente não vive mais para a gente mesmo, a gente acaba vivendo para os filhos. E eu sempre tenho dito o seguinte, que para um filho valorizar um pai, ele devia ser pai primeiro, né? Antes dele ser filho, devia ser pai, para aprender a valorizar os pais, porque é muito interessante isso. Deus, ele escolheu, é um privilégio ser pai, é um privilégio ser mãe, né? E eu queria ler esse texto que está em Deuteronômio capítulo 6, é um texto muito importante da palavra do Senhor, é um texto muito lindo. E se você está sem Bíblia, eu queria que você acompanhasse com quem está do seu lado aí, tá bom? Na minha tradução diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo vocês, seus filhos, seus netos, o temerão, o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com elas, sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em todos os seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam que o Senhor os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. É Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, conforme o Senhor lhes prometeu. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhe responderão:
Fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos todos esses decretos e que temêssemos o Senhor nosso Deus, para que fôssemos bem-sucedidos e fôssemos preservados em vida, como hoje pode ver. E se nós aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor possa falar com a gente, como o Senhor já tem falado, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, que a glória do Senhor desça sobre a nossa cabeça e que a gente possa, Pai, aprender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Que as palavras que ouvirmos, Senhor, possa descer ao nosso coração em nome de Jesus. A gente te agradece e te louva por tudo, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você está com Facebook, Twitter, você pode compartilhar uma palavra que Deus falar com você nesse momento, tirar uma foto, postar, tá bom? Faça isso em nome de Jesus, que as pessoas possam ver também que você está na igreja do Senhor. E elas possam sentir vontade de estar junto com você aqui. Amém? Hoje é um dia muito especial, como eu disse para você, por algo muito simples. Dia dos Pais. Boa parte de nós já recebeu abraços, eu já recebi abraços, mensagem no Facebook, no celular e tudo mais, né? Mas é hora da gente dar uma palavra bíblica para arrematar o dia. Eu não sei de vocês, mas eu costumava ouvir muitas diretas e indiretas do meu pai. Meu pai nunca mandou recado. Ele sempre ia direto no assunto, né? E algumas das frases que o meu pai me dizia. Você está pensando que você está falando com quem? Essa é uma delas. Outra. Não sou desses seus amiguinhos, não. Outra frase. Quando você for dono do seu nariz, aí você vai fazer o que você quiser. A nossa resposta é, mas pai, eu pensei que eu já fosse dono do meu nariz, né? O nariz é meu, nasci com ele, né? Outra. Desliga esse computador, amanhã você tem aula. Agora desliga esse celular, né? Tirou 8 na prova de matemática e daí não fez mais que a sua obrigação. Não é? Um dia você vai ter filhos igualzinho a você, para você aprender a dar valor, para você ver o quanto eu sofro. Tira esse prato da mesa. No meu caso, lá em casa, vai lavar a louça. Né? A Sara sabe bem, né, Sara? Você anda saindo muito, ficar em casa e estudar que é bom? Nada. Outra palavra que meu pai dizia para mim: esqueceu? Como? Você só não esquece a cabeça porque ela está grudada. Mais uma. Eu não sei não. Pede para sua mãe. Eles nos ensinaram muitas coisas. Meu pai me ensinou muitas coisas e eu sou grato pela vida do meu pai. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Um homem reto, um homem honesto, um homem justo. Um homem que se converteu quando já era idoso já tinha mais de 40 anos quando se converteu. Mas eu louvo a vida de Deus pela vida do meu pai. E hoje ele tem procurado servir a Deus com a sua vida. E eu louvo a Deus por isso. E esse texto que a gente leu, ele não está falando só de pais carnais, mas ele está falando de pais espirituais também. Então, eu quero dizer para você que tem um discípulo, esse texto serve exatamente para você. E você que é filho, esse texto serve para você também. Então, tudo isso que a gente vai falar aqui é para você se preparar, e você que já está nesse fardo de ser pai, nessa bênção de ser pai, e você tome posição e diga assim: eu vou aprender com essa palavra. Então, a primeira dica que eu queria dar para você como pai é essa. Papai, como eu gostaria que você aprendesse a Bíblia.
Olha só que coisa interessante. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. Diz o texto assim: esta é a lei, os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, para que lhes ensinasse. Para que você possa ensinar alguma coisa, você tem que aprender. Para que você possa ensinar algo, você tem que ter aprendido esse algo. Não há como você ensinar matemática se você não aprendeu. Não há como você ensinar álgebra se você não aprendeu. Às vezes a Sara chega lá em casa e fala assim: pai, me ajuda nessa prova de álgebra. Eu falo assim: Sara, isso é grego para mim. Aí ela, como é que você passou na faculdade? Eu passei no segundo grau. Eu passei raspando. Precisava tirar 5, eu tirava 5 para passar, era o suficiente. Agora, perguntar de geografia, de história, eu já sei um pouquinho mais. Mas matemática, física, química, gente, eu não sei como é que eu passei. Foi pela misericórdia. Eu falo para ela: Sara, eu não sei isso. E realmente eu não aprendi o suficiente para poder ensinar. Eu aprendi o suficiente para fazer as minhas provas. E pronto. E muitas vezes, em matéria de Bíblia, a gente está assim. A gente aprende o suficiente só para fazer as nossas provas. A gente não aprende mais. A gente aprende o suficiente só para passar no exame de Deus. Fala assim: Deus, eu estou passando no exame, está tudo bom. Agora vamos colocar o barco. E não é assim. Os nossos filhos estão aí, tanto os nossos filhos carnais como os nossos filhos espirituais, eles estão aí e nós precisamos aprender a ensinar a Bíblia para eles. Eles precisamos aprender para poder ensiná-los. E isso, queridos, é para os pais. É dedicação total, é devoção total. Olha só o que diz o capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, para você ensinar isso, você tem que ter aprendido isso. Isso através do estudo bíblico, através do estudo da Bíblia, a gente chega a conhecer a verdade que nos liberta. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Para que as pessoas sejam libertas, você precisa conhecer, elas precisam conhecer a verdade. E quem vai ensinar a verdade? Somos nós. Comece a ensinar os seus filhos. Comece a ensinar os seus filhos. Muitas pessoas acreditam que o estudo da Bíblia é importante, que acreditam que o estudo da Bíblia é importante, nunca aprenderam como estudar efetivamente e entender a mensagem da revelação de Deus. Acreditam que é importante, mas nunca aprenderam. Nunca entenderam o processo. Agora eu queria dar algumas sugestões práticas para você desenvolver o estudo da Bíblia. Primeiro, leia. Leia e leia. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Então, querido, tem áudio, tem a Bíblia em áudio. Ouça a Bíblia. Acompanhe a leitura da Bíblia. Mas você precisa fazer alguma coisa. Precisa aprender. Não é assistindo o filme Noé que você vai aprender alguma coisa da Bíblia. Aliás, lá tem mais coisas antibíblicas do que bíblicas. Muito mais. Então, não é assistindo o filme que você vai aprender. Não é chamando alguém para assistir um filme como esse que você vai aprender, vai ensinar o seu filho. Ó, filhinho, vem cá que nós vamos aprender a Bíblia agora, vamos sentar junto aqui e assistir esse filme. Não vai aprender. Não vai. Certo? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Outra coisa, procure entender o contexto que está. Qual é o contexto da Bíblia? Às vezes a gente pega um texto da Bíblia e a gente quer criar uma doutrina em cima disso. Isso é perigoso. Então, conta a história de que um rapaz foi lá e ele abriu a Bíblia. E estava escrito assim: e foi Judas e enforcou-se. Aí ele falou: não é Deus falando comigo não, vou abrir de novo. Aí ele abriu de novo e estava escrito assim: vai tu e fazes o mesmo. Aí ele falou: não é Deus falando comigo não, vou abrir de novo. E estava escrito: e o que tens de fazer, faz depressa. Aí o rapaz foi lá e se enforcou. Não é assim que a coisa funciona. Para você ter uma revelação de Deus, da Bíblia, você precisa ler ela continuamente. Por onde que eu começo? Se você nunca leu a Bíblia, comece pelos evangelhos. Começa por João. Leia o Evangelho de João. Terminou o Evangelho de João, vai lá em Mateus, Marcos, Lucas. Depois que você lê todo o Evangelho, todo o Novo Testamento inteirinho, aí você começa o Antigo Testamento. Mas leia a palavra. Procure entender o seu contexto. Observe que tipo de texto você está estudando.
Entenda as palavras que você está estudando. Pega um dicionário. Se você não sabe, pega um dicionário, pega uma Bíblia de estudo. Hoje está tão fácil acesso a Bíblias de estudo. Pega uma Bíblia de estudo boa e vai lá e procura os significados daquelas palavras, para que você possa aplicá-las depois. Procure auxílios em outras passagens. Várias Bíblias, mesmo das mais simples, tem um númerozinho assim, às vezes em cima, no cantinho. Aí você olha aquele númerozinho e você vê no meio, ou então embaixo na Bíblia, no rodapé, tem outras referências que dizem respeito àquele mesmo texto. Procure, investigue, vai atrás. Faça anotações. Outra coisa, lembre-se de que a Bíblia dá o que necessitamos, mas nem tudo o que nós poderíamos querer. Você precisa aprender a Bíblia. Então, esse é o primeiro clamor dos nossos filhos. Pai, como eu gostaria que você aprendesse a Bíblia. Pai, aprenda a Bíblia. Em nome de Jesus, aprenda a Bíblia. Para você, para os seus filhos carnais e para os seus filhos espirituais. Pai, aprenda a Bíblia. Aprenda a Bíblia. Segundo, outra dica. Pai, como eu gostaria que você me ensinasse a Bíblia. Vamos ler juntos? Pai, como eu gostaria que você me ensinasse a Bíblia. Olha o que diz o versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Que coisa interessante. Outra tradução diz assim: tu as inculcarás em teus filhos. É preciso ter uma palavra no coração. É preciso estar bem espiritualmente. Quanto da Bíblia você sabe? Quanto da Bíblia você sabe? Quando eu fiquei pouco mais de um mês lá na Itália, não dava para assistir televisão, porque televisão não pegava nada. E aí chegava de noite, não tinha nada o que fazer, estava eu, minha mãe e meu primo. A gente estava lá, não tinha nada o que fazer, íamos jogar stop. Quem já jogou stop aqui uma vez na vida? Então sabe o que eu estou falando. Então a gente colocou lá stop, né? Nome, CEP, e fomos colocando lá os negócios. Quem preenchia primeiro, falava stop, aí a gente contava os pontos, né? E nós resolvemos colocar um item a mais, Bíblia. Qualquer coisa que tivesse na Bíblia. Né? E aí, colocamos então a letra L. Né? Caiu na letra L e tal, aí começou, chegou na parte da Bíblia, eu falei, Leão de Judá. A minha mãe falou assim, puxa vida, eu também, Leão de Judá. Aí eu falei, e você, meu primo? Ele falou assim, Leônidas. Eu falei, Leônidas? Que Leônidas? Aquele lá dos 300? Falei, onde está isso na Bíblia? Ele falou, lógico que está na Bíblia. Ele queria teimar comigo que Leônidas estava na Bíblia. Eu falei, não, Leônidas não está na Bíblia. Não, está na Bíblia. Então, abre aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse e me mostra onde está o Leônidas na Bíblia. O Leônidas não está na Bíblia. Isso que dá, você só vê filme. E se meu primo ver essa gravação depois, ele vai saber, ele vai lembrar disso. Leônidas, então, foi riscado ali, porque não estava na Bíblia, não valeu. Só pela risada, né? Onde já se viu? E ele já é crente faz muito tempo, gente. Não é crente de agora, não. Quanto você sabe da Bíblia? O quanto você sabe? Olha, tu as inculcarás. Quem vai inculcar na cabeça dos filhos? Lê aí a Bíblia. Quem é que vai inculcar? Tu as inculcarás aos teus filhos. O filho é do professor da escola bíblica? É? Não, quem que é o filho? É seu. Quem que vai inculcar na cabeça do filho? Você, querido. O problema é que a gente deixa o ensino bíblico a cargo da igreja. Não, a igreja cuida dessa área. Não é assim. Quem tem que ensinar a Bíblia são os pais. São os pais. São os pais. Não culpe a igreja. Não culpe a igreja.
Filipenses capítulo 4, versículo 9, mostra o modelo para a gente. Olha só o que diz o texto. Filipenses 4, 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Esse é o modelo. Nós temos que falar para os nossos filhos: ponham em prática tudo o que vocês receberam, ouviram, aprenderam e viram em mim. Pode imitar o papai como o papai imita Jesus. Aí é difícil. Tu as inculcarás. O que significa isso? É diligentemente ensinar a palavra. Inculcar vem do latim inculcare, que significa apontar, ou seja, fazer a ponta fina. Significa fazer penetrar no espírito pela força da repetição. Por isso que a gente repete sempre o lema da igreja, o lema da célula, para estar martelando na nossa cabeça todas as vezes. Que a gente lembrar, célula, bom, já sei o lema. Igreja, bom, já sei o lema. E assim tem que ser com os nossos filhos. O treinamento melhor, ele flui no ambiente do lar. Os pais israelitas, eles deveriam treinar e preparar os filhos para quê? Para entrarem em Canaã. Era um ambiente hostil, era um ambiente cheio de ídolos, era um ambiente cheio de idólatras, era um ambiente cheio de macumbaria, cheio de feitiçaria. Eles tinham que preparar os seus filhos para entrarem naquele lugar. E como o papel era algo muito raro naquele dia, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que repetir, até que ficasse gravado no coração. Até que os filhos falassem assim: pai, eu já sei de cor. Mas então vamos lá, você sabe de cor, então agora é hora de colocar em prática aquilo que você aprendeu. O treinamento flui melhor no ambiente do lar. Era uma questão de sobrevivência. E hoje em dia, a gente ensinar a Bíblia para os nossos filhos é uma questão de sobrevivência. Eu vou repetir. O seu filho saber a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência. Nesse mundo que a gente vive hoje, é uma questão de sobrevivência. Os israelitas estavam preparando os filhos para pensarem sozinhos. E como é que eles deveriam ensinar os seus filhos? Eles deveriam ensinar os seus filhos nas refeições. Olha lá, no comer. Que coisa interessante. Quando você estiver sentado em casa, comendo, nas refeições, conversar, falar como é o dia, pedir oração. Como é que está o seu dia? Andando pelo caminho. Deitar, ao levantar. A gente costuma chamar os nossos filhos lá para a nossa cama. Vamos todos lá. E como falamos uma palavra bíblica e oramos uns pelos outros. Isso é o nosso costume. Queridos, nós temos que aprender a fazer isso cada vez mais. Nós temos que chamar os nossos filhos para perto da gente. Porque quando eles deixarem os nossos lares, aí já vai ser tarde demais. Nós temos que chamar os nossos filhos espirituais para estarem perto da gente também. Porque mais dia ou menos dia, a gente não sabe para onde o vento sopra. O Senhor pode te levar ou pode levá-lo daqui. E quando Ele levar, Ele já vai estar preparado para enfrentar qualquer coisa. Terceiro lugar, terceira dica. Pai, como eu gostaria que você exemplificasse a Bíblia. Vamos ler juntos? Pai, como eu gostaria que você exemplificasse a Bíblia. Olha só o versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, oliveiras e vinhas que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto. Não sigam os outros deuses e os deuses ao redor,
pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Versículo 17, obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Versículo 18, façam o que é justo perante o Senhor. Queridos, o que é isso? Exemplo. Diligentemente guardarás os mandamentos. Farás o que é reto, como diz o versículo 18. Olha que coisa interessante. Não adianta você pedir para o seu filho fazer algo que você não fez antes. Eu vou repetir. Não adianta você falar para os seus filhos fazerem alguma coisa se você não fez antes. Vai orar e você não ora? Vai ler a Bíblia e você não lê? Olha, seja justo com o seu amigo na escola e você não é com o seu colega de trabalho? Você precisa ser honesto e você leva troco a mais do supermercado para casa? Olha, você precisa ser justo e você se gaba quando você passa a perna em alguém? O que você está fazendo para os seus filhos? Você está dizendo para ele fazer algo e viver. Você está falando para ele fazer alguma coisa e viver de outra forma. Você está falando, em suma, para ele aprender a ser hipócrita. Ou seja, a ser falso. Você quer isso para você? Você quer isso para os seus filhos? Gente, o país inteiro está clamando porque quer mudança. Porque nós não aguentamos mais tanta falcatrua. Nós não aguentamos mais tanta corrupção. Nós não aguentamos mais tanta desonestidade. Seja desse governo ou de qualquer outro governo que está aí. A gente não aguenta mais. Só que sabe onde começa isso? Não começa em Brasília. Não começa lá no gabinete do governador do estado ou no gabinete do prefeito da nossa cidade. Isso começa dentro da nossa casa. Quando a gente para de aceitar corrupção, quando a gente para de aceitar dinheiro que não é nosso, quando a gente para de falar mal dos outros, quando a gente para de fazer coisas que estão contra a palavra de Deus, é aí que a coisa começa a mudar. Quando a gente dá preferência para os idosos no ônibus, quando a gente pega e é gentil com as pessoas, é aí que começa a mudança. Esses tempos atrás, um rapaz que achou uma mala em Brasília, no aeroporto de Brasília, uma mala com $20 mil. Ele era faxineiro do aeroporto, ele foi limpar o banheiro e achou uma mala com $20 mil, e ele foi e devolveu a mala com $20 mil. E aí saiu em todos os jornais, como se ele tivesse feito algo extraordinário. Realmente, isso no nosso país é algo extraordinário, porque qualquer outro tinha levado embora. Nós estamos carentes de exemplos de honestidade, nós estamos carentes de exemplos de justiça. E é por isso que quando alguém faz alguma coisa como essa, tem que estar na mídia. Ele foi entrevistado, esse homem. Sabe o que ele disse? Não fiz mais do que a minha obrigação. É nossa obrigação a gente ser justo, honesto e tudo mais. Conta-se uma história, James Lefenstein, ele conta uma história da sua vida. Ele disse o seguinte: ele tinha 11 anos e sempre que ele podia, ele ia pescar no cais da cabana da sua família, numa ilha no meio do lago de New Hampshire. Preste bem atenção, na véspera da abertura da temporada de pesca, de perca, que é um peixe que tem lá, o menino e seu pai foram até o lago no início da noite e passaram várias horas pescando outros tipos de peixe usando minhocas como isca. Então o menino amarrou uma pequena isca prateada e atirou no lago. A isca bateu na água, produziu várias ondulações. Quando a vara envergou, ele soube que tinha algo muito grande do outro lado da linha. E o pai observou com admiração quando o menino puxava habilmente o peixe ao longo do cais. Por fim, ele puxou o exausto peixe para fora da água com todo cuidado.
Era o maior peixe que aquele menino já tinha visto. Mas era uma perca. O peixe que estava proibido ainda. O menino e seu pai olharam para o belo peixe, com as guelras mexendo para frente e para trás, à luz da lua, e o pai acendeu um fósforo e consultou o relógio. Eram 10 da noite. Faltavam 2 horas para a abertura da temporada de pesca da perca. Ele olhou para o peixe, e em seguida olhou para o menino e disse para o menino: você vai ter que jogá-lo de volta na água, filho. Mas pai, e o pai respondeu: haverá outros peixes. E o menino falou: mas não tão grande quanto esse. Os dois olharam em volta. Não havia outros pescadores, nem barco por perto. E o filho voltou a olhar para o pai. Embora ninguém tivesse visto, nem pudesse saber as horas que o peixe havia sido pescado, o menino podia perceber pela firmeza do pai que a decisão era inegociável. Ele tinha que devolver o peixe. Então ele soltou lentamente o anzol da boca do peixe e devolveu para a água escura. O peixe sacudiu o corpo e desapareceu. E o menino suspeitava que jamais ele veria outro tão grande na sua vida. Isso foi há 35 anos atrás. A cabana está lá no meio do lago, no meio da ilha, no lago. E hoje o menino é um arquiteto bem sucedido em Nova York. E hoje ele é quem leva os filhos para pescar lá. E ele estava certo. Ele nunca mais pescou um peixe tão magnífico quanto aquele. Mas o peixe aparece todas as vezes na sua mente quando ele enfrenta uma questão de ética. Portanto, como o pai lhe ensinou, a ética é uma simples escolha de certo ou errado. O difícil é a prática da ética. Fazemos o que é correto quando ninguém está olhando? Passamos na frente dos outros usando artifícios? Subornamos o guarda de trânsito para evitar uma multa? Ninguém teria sabido do peixe se o pai e o filho tivessem concordado em ficar com ele, ou simplesmente tivessem mentido sobre a hora que pescaram. Ou então, provavelmente, ninguém teria se importado com a hora se o feito tivesse se tornado público. Eram 2 horas só. Portanto, naquela noite, as únicas verdadeiras pressões que governavam a decisão do pai e do filho eram pressões internas. Pressões que vinham da fidelidade aos próprios valores e da confiança que depositavam um no outro. Eles escolheram o caminho mais nobre da honestidade, convictos de que ela é a verdadeira fonte de segurança pessoal e tranquilidade emocional. Você devolveria o peixe? 4º e último lugar. Pai, como eu gostaria que você me explicasse a Bíblia. Olha só o que diz o versículo 21. Então vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Em outra tradução diz: então dirás aos teus filhos. Como os nossos filhos gostariam que nós explicássemos a Bíblia para eles. Papai, eu sei que o Senhor se esforça para não deixar o pão faltar. Eu sei, pai. Eu sei que você se esforça por isso, mas o que é que você está ensinando mesmo? Pai, você pratica tudo isso que você está me ensinando? Pai, você está se preparando, está me preparando para enfrentar a barra lá fora? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Talvez os filhos não gostem de ouvir isso. E eu também não gostaria se eu estivesse na posição de vocês. Mas é o seguinte. Todas as vezes que meu pai me educou, nenhuma delas foi porque eu não tinha feito algo errado. Ou seja, sempre que eu fazia algo errado, meu pai ficava sabendo, ele ia e me educava. Como meu pai não tinha o temor do Senhor, ele me educava com o que tinha na mão. Era cinta, era pontapé, era tapa, era puxão de orelha, era chinelo. E o chinelo do meu pai era um tamanho 40, desse tamanho. Ele nunca gostou de chinela havaiana. Ele gostava daquele Raider, sabe? E o Raider era pesado.
Só que nenhuma das vezes que meu pai me educou, ele me educou desonestamente. Todas as vezes ele me educou porque eu tinha feito algo. Foi difícil na hora? Foi. Eu chorei? Chorei. Eu fiquei com raiva? Fiquei. Uma vez meu pai me pegou de cinta, sabe o que eu fiz? Eu juntei a minha mala e fui embora para a casa da avó. E é óbvio que toda vez que eu fugia, eu ia para a casa da avó. Meu pai deixou eu ficar lá aquela noite, ele não foi atrás de mim. E no outro dia ele falou assim, o que você aprendeu? Eu falei, aprendi com o quê? Com o que você fez ontem. Eu falei assim, eu aprendi uma coisa, eu te odeio. Aí ele falou assim, é? É. Você quer apanhar de novo? Eu falei, não, tá bom o suficiente. Ele falou, um dia você vai dar valor para isso que eu estou te fazendo. Eu quero dizer para você, precisou passar muito tempo. Sabe quanto tempo? Exatamente 23 anos. Quando eu peguei, saí da minha casa e fui morar sozinho. Onde eu tive que fazer minha comida, lavar minhas cuecas e acordar sozinho. Aí eu aprendi a dar valor para meu pai. Eu chorava de saudade, sabe por quê? Porque eu queria estar perto dele. E eu estava a mais de 350 quilômetros de distância e não tinha como estar todo dia lá na casa dos meus pais. Aí eu aprendi a dar valor. Então, filho, eu quero dizer algo para você. Aprenda enquanto é tempo. Você não precisa sair da sua casa para você aprender. Aprenda enquanto é tempo. Sabe, hoje nós temos vivido, foi aprovada uma lei, uma famigerada lei aí, lei contra a palmada, ou lei da palmada. Eu quero dizer para você, pai, que você não deve bater no seu filho, ou espancá-lo, mas você deve usar o que a Bíblia diz para você usar, que é a vara da disciplina. Porque se você quiser afastar do coração do seu filho o pecado, você tem que usar a vara. A criança entende até o momento o que é a conversa. Depois é vara. Deu para entender? É o que a Bíblia diz. E eu estou educando os meus filhos com vara. E não me arrependo. Não me arrependo. Sabe por quê? Porque é bíblico. A palavra está dizendo. Os avós vão ficar assim, não precisa. Mas quando eles estavam nos educando, a coisa era diferente, não era? Minha mãe disse assim para mim, não, você vai bater na Sara, não, você vai bater no Lucas, não pode. Espera aí, quando era para bater em mim, não tinha esse negócio de não pode? Por que agora? Deu para entender? Você foi chamado por Deus para afastar a estultícia, o pecado do coração do seu filho. Então afaste. Use os artifícios que a Bíblia dá para você usar. A Bíblia manda você usar vara. Sabe por quê? Sabe por que é vara? Não é cinta, nem chinelo, nem puxão de orelha. Sabe por que é vara? Porque você vai sair da onde você está. A adrenalina está lá em cima, não está? Na hora que você pegar, você quer matar, não quer? Então você vai sair da onde você está, né? E você vai lá fora, no quintal, buscar uma vara. E você vai cortar a vara. E você vai tirar aqueles gominhos da vara. E você vai passar a varinha no fogo. E enquanto isso, sua adrenalina já baixou. Então, ao invés de você dar 295 varadas, você vai dar só 5. Você vê como é que Deus é inteligente no negócio? É justo. Então, não guarda a vara em cima do armário. Eu já tive varas guardadas em cima do armário. Só que toda vez que eu ia pegar, ela estava picada. Eu não sei quem picava a vara de cima do armário. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas as varas apareciam quebradas. E aí toda vez eu tinha que ir lá buscar uma vara para corrigir. Mas eu quero dizer para vocês, pais, eduque seus filhos no temor do Senhor. Não tenha medo de disciplinar o seu filho. Não tenha medo. Fechando parênteses. Pai, eu aprendo muito pelo seu exemplo. Pai, qual é o caminho para o céu? Eu queria que você me explicasse a Bíblia. Uma das escolhas que fazemos diariamente é viver de acordo com os princípios fundamentais para a nossa realização. Na edição de dezembro de 1983, as seleções contam uma pequena história do poder dos princípios e do impacto que os princípios têm na nossa vida. Preste bem atenção. Era uma noite de neblina no mar,
noite muito forte, de neblina. E o capitão de um navio viu que pareciam ser as luzes de outro navio vindo na sua direção. Então ele mandou o seu sinaleiro, aquele que fazia o sinal com sinais, com luz, contactar o outro navio com sinais luminosos. E a mensagem que o capitão disse foi a seguinte: mude seu curso 10 graus sul. Então veio a resposta: mude o seu curso 10 graus norte. E o capitão ficou bravo e ele respondeu: eu sou um capitão, portanto mude o seu curso 10 graus sul. E a resposta de novo: eu sou um marinheiro de primeira classe, mude seu curso 10 graus norte. E essa última mensagem deixou o capitão enfurecido. E ele falou assim: eu sou um navio de guerra, mude seu curso para 10 graus sul. E a resposta foi a seguinte: e eu sou um farol, mude o seu curso 10 graus norte. Olha que coisa interessante, para mim a mensagem é muito direta. Não importa o tamanho do navio, nem a patente do capitão. O farol não ia mudar o seu curso. Ou o capitão corrigia o seu curso, ou ele afundava o navio. Os princípios são permanentes e inalteráveis. Assim é esse sermão para você. Assim é a Bíblia para a gente. Princípios fundamentais. Olha que coisa interessante. Para a gente terminar. Se uma criança vive com honestidade, com hostilidade, ela aprende a agredir. Se uma criança vive com temor, ela aprende a recear. Se uma criança vive com comiseração, ela aprende a ter pena de si mesma. Se a criança vive com inveja, ela aprende a odiar. Se uma criança vive com encorajamento, ela aprende a ser confiante. Se uma criança vive com elogios, ela aprende a ser apreciativa. Se uma criança vive com amor, ela aprende a amar. Se uma criança vive com reconhecimento, ela aprende a ter alvo. Se uma criança vive com lealdade, ela aprende a justiça. Se uma criança vive com honestidade, ela aprende o que é verdade. Se uma criança vive com afeto, ela aprende que o mundo é um bom lugar para se viver. Amém? Que o Senhor nos abençoe como pais carnais e pais espirituais, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ensine através dela, Pai. Que o Senhor faça permanecer a Tua palavra sobre os nossos corações, para que a gente nunca venha se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Nos abençoa como pais. Nos abençoa, Senhor, como pais espirituais também. E que em nome de Jesus a gente aprenda a dar conta dos nossos filhos para o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo aqui na Tua casa. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.